Nós queremos compartilhar um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 8 e o 10. Vou simplificar aqui, lendo nesses dois versículos. Tiago 4, versículos do 8, o versículo 8 e o 10, não é de 8 até 10, é de 8 e o 10. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Não tem bastante gente ainda que não encontra. Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Irmão do Senhor Jesus Cristo, o autor desta carta. O interessante é que esse Tiago, ele era um dos pastores da igreja de Jerusalém, mas ele não foi apóstolo. Ele não foi apóstolo, mas era uma das lideranças, em Jerusalém. E nós temos aqui, vamos ler o texto que diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Glória a Deus. Essa carta de Tiago, escrita às 12 tribos, que é uma representação das 12 tribos de Israel. Na verdade, na época de Tiago, nem existiam as 12 tribos, porque na verdade a gente tem que entender que as 10 tribos das 12 foram destruídas pelos assírios ainda depois da morte de Salomão. Quando Salomão morreu, as 10 tribos, houve uma divisão, 10 tribos formaram Israel e 2 tribos a Judá, de onde vem o rei Davi. Então essas 10 tribos foram dizimadas, destruídas pelos assírios, que eles tinham a mania de, quando conquistavam um povo, eles faziam esse povo se casar com outros povos para assim acabar com a cultura daquele povo conquistado. E o que aconteceu é que isso houve também na experiência das 10 tribos, de modo que é muito comum quando a gente lê na Bíblia que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Os samaritanos eram judeus também. Por que não se comunicavam? Porque eles eram frutos desses casamentos mistos. Por isso os samaritanos sabiam, os judeus sabiam de onde vinha exatamente a origem dos samaritanos, que eram dos judeus que tinham se casado com outros povos e, portanto, eles não eram puros, não eram considerados judeus puros e, portanto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como decorrência dessa ação dos assírios em relação às 10 tribos. Portanto, os judeus que a gente conhece hoje, ele é descendente das 2 tribos de onde vem Davi, certo? E é essa tribo de Judá que, por amor a Davi, Deus deu mais de 100 anos, depois que as outras 10 foram destruídas assim, em termos de cultura. Essas 2 foi para o exílio, depois voltou para Israel, pela graça divina e o amor e misericórdia de Deus. E aí vem exatamente o Salvador Jesus Cristo. Vem dessas 2 tribos, a que a gente chama, vamos dizer assim, de remanescentes, porque foram as que sobraram. E é aí que a gente tem uma incógnita, quando a gente olha no primeiro versículo dessa carta, que Tiago está se referindo às 12 tribos. Então, isso é um simbolismo, não é algo para ser entendido como literal, mas representa a igreja, porque na verdade no Novo Testamento tudo está em cima dos 12 apóstolos, e não de uma história de Israel, mas até na visão de
de João, lá em Apocalipse, ele vê que o fundamento da Nova Jerusalém Celestial estaria como coluna, os 12 apóstolos, como um símbolo da liderança instituída por Deus, né? Mas, por outro lado, também eles representam a igreja. E, portanto, eu prefiro entender que essas 12 tribos representam a igreja. Os irmãos que tinham abraçado a fé em Cristo e que estavam, por causa da perseguição, estava distribuído por todo o Império Romano. E é aí que é interessante, é que Tiago escreve essa carta para instruir moralmente esses cristãos que estavam dispersos pelo Império Romano, para que eles mantivessem uma conduta cristã. Neste livro aqui, nesta carta, a gente tem 84 mandamentos. É um livro cheio de mandamentos. E esses versículos que lemos, eles também estão nos desafiando, por exemplo, a uma vida de intimidade com Deus. Intimidade. Então, hoje nós queremos explorar exatamente de uma forma mais profunda esse convite aqui que Tiago nos faz nesse versículo 8 e o 10, sobre exatamente uma experiência que os irmãos primitivos, né, da igreja primitiva, foram convidados por Tiago a se aproximarem de Deus e viver uma vida de intimidade com Ele. Nesse versículo também, é aí que é importante para nós, é que Tiago continua a nos desafiar. Escute bem isso. Tiago continua a nos desafiar a buscar uma conexão mais íntima com o nosso Criador. Não é viver uma relação qualquer com Deus, mas uma profundidade, um envolvimento que de fato a gente possa sentir uma experiência diferenciada. Então a gente vai tentar aprofundar um pouco essa reflexão, claro que com a ajuda do Espírito Santo, né? Que Ele é que está na frente de toda a obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está na frente e nós podemos responder, e que Ele nesta noite possa nos ajudar a responder positivamente, a ter uma vida de intimidade profunda com Deus, porque sem a ajuda dele a gente não consegue, não vai conseguir. Ele é aquele que está conosco. Jesus disse que ele viria para estar com a igreja até o retorno dele. E para quê? Para guiar na verdade, consolar, edificar e construir um povo diferenciado para se encontrar com o seu Senhor, né? Por isso é usado de noiva. A igreja é a noiva que está sendo adornada pelo Espírito Santo, preparada para esse encontro extraordinário. Então nós queremos falar sobre um chamado à intimidade com Deus, certo? O tema da nossa mensagem é o chamado para a intimidade com Deus. Esse convite aqui é interessante. Por quê? Porque a gente começa a ver que essa carta, ela de Tiago, como um guia, ela é um guia para a vida prática. A vida prática do cristão. É aqui que Tiago dá instruções para a gente viver como um cristão autêntico. Ok? E nesse texto aqui, Tiago, de uma forma assim, precisa, ele foca na autenticidade da fé. Primeiro porque se você olhar no versículo 1 do próprio capítulo 4 que a gente leu, ele está demonstrando, apresentando alguns conflitos que existem na vida de alguns cristãos que ainda não entendeu muito bem sua vida de relação com Deus, sua vida de fé. E é aí que ele começa a questionar, inclusive, a questão de não ser atendido por Deus. Os obstáculos, as dificuldades que estão no caminho da atitude cristã ou de certos cristãos que agem de uma forma que inibe o agir de Deus na sua vida. Ele já começa falando aí no versículo 2, ele trata da questão da inveja, de ciúmes. Peraí, cristão tem inveja? Tem. Ainda está na jornada, está no processo de aperfeiçoamento, mas tem crente que tem ciúme,
E por causa disso, Deus não atende a oração. Porque a oração dele está carregada de uma intenção de ciúme. Porque alguém tem algo, ele quer ter também. E Deus não atende esse tipo de oração, porque ele ora para a intenção. A nossa intenção. E qual é a oração que Deus atende? Aquela que demonstra uma intenção que o nome dele seja glorificado. Não o nosso. É para o povo olhar para a gente e glorificar a Deus. Aí ele faz algo extraordinário na vida da gente. Agora, pedir ou querer coisas que tem a ver com inveja, ciúme ou qualquer coisa desse tipo, que, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar, mas a intenção é para eu mostrar para fulano que eu sou tão bom quanto ele. A Bíblia aqui é contundente. Glória a Deus. Não tem acordo. O Tiago está dizendo que isso é um problema que a gente tem que superar. E essa superação vem na aproximação genuína de Deus. De buscá-lo, de querer a sua presença de uma forma próxima. Que possa transcender as nossas miserabilidades. Isso é uma coisa interessante. Então o versículo 3, ele diz, é muito claro quando ele diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E os prazeres, pedir, como é que a gente pede alguma coisa a Deus? Pela oração. A oração. E o texto que Tiago está dizendo aqui, explicando por que alguns crentes não recebiam a resposta da sua oração. Por quê? Porque no versículo 2 ele está dizendo, tem cobiça, tem gente matando o outro com a língua, né? Vamos colocar nesse contexto, porque quando se fala mal do irmão, né? Esse texto fala disso. Quando se fala mal do irmão, você pode estar matando a vida do seu irmão com o que você fala. Por isso que Tiago fala antes, no capítulo 1, que a gente tem que domar a língua, porque ela é como uma faísquinha que pode incendiar uma floresta. E essa floresta pode ser as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ter cuidado, domínio. E ele diz que aquele que domina a sua língua, domina todo o seu corpo, toda a sua conduta, todo o seu comportamento. É dominado se você dominar o que diz. Amém. Tanto daí pode vir bênção como maldição para a sua vida. Verdade. Você que tem que escolher o que quer para a sua vida. Então controle a língua. E é aí que no versículo 3 ele fala da oração que não é atendida porque tem segundas intenções. E o texto diz que são intenções carnais. Porque é para desfrute de prazeres. E os prazeres são os frutos da cobiça. O fruto, que o versículo 2 diz, é de destruir a vida de alguém e de invejar alguém. Olha que situação. Então a gente tem que parar e pensar direitinho. O versículo 4 tem uma palavra aí chamada infiéis. Infiéis é o termo usado, tirado da relação conjugal como adultério. Espera aí, o cristão adultera na relação com Deus? Sim. Ele chama de infiel. Esse é o termo em toda a Bíblia. Ela não muda esse termo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando Deus quer falar para cristão que é idólatra ou que se tornou, está se tornando, chama de infiel. Porque ele está priorizando outra coisa que não o Senhor na sua vida. Essa priorização de outra pessoa que não Deus na vida da gente, a Bíblia chama de infidelidade contra Deus. E é por isso que Tiago vai colocar no versículo 5, né, um ponto, uma reflexão, um detalhe também no versículo 4, é que ele fala de que os infiéis são inimigos de Deus. Olha só, que coisa séria. Adotar uma postura de infidelidade a Deus
coloca numa posição de inimizade contra Deus. E quem é que quer ter Deus como seu inimigo? É um prejuízo dos grandes. Não tem quem ganhe. É perda de tempo. É melhor render-se. É melhor render-se, né? Ao seu poderio, à sua soberania, ao seu governo, né? E é isso que é muito importante para a gente entender. Focar na autenticidade da fé e não ter qualquer tipo de fé. Então a gente precisa entender que a proximidade divina, ou da relação com Deus, é uma promessa. Existe uma promessa de comunhão. Há uma vantagem em desenvolver intimidade com Deus, que o texto diz. Depois eu vou revelar isso a vocês. Mas é muito importante a gente olhar que Deus é amoroso. Apesar de tudo, apesar de Ele estar advertindo o procedimento errado que a gente tenha, mas por outro lado, Ele nunca quer desistir da gente. Aleluia! Ele nunca quer desistir. Ele está apontando, ó, não faça isso que é errado, não faça aquilo que está errado. Por quê? Porque Ele quer você perto dele. Ele não te quer perto dele, mas Ele quer limpar todos os obstáculos. Entendeu? Se eu tenho alguma dificuldade de ter mais intimidade com Deus, eu tenho que identificar o que é que está na frente. Qual é o problema que está atrapalhando isso? Se eu remover, então, naturalmente, isso vai facilitar a minha comunhão com Deus. E é isso que é importante. Então, Deus tem um caráter misericordioso e amoroso, e Ele responde quando a gente busca Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Noutras palavras, a gente só vai encontrar Ele quando a gente abrir mão de tudo por Ele, para estar com Ele realmente. Olha só, buscar-me-eis, mas quando você, o quê? Buscar de todo o coração, sem reservas, sem condições. Tem gente que quer barganhar com Deus ou negociar para ter intimidade com Ele. Ele já é quem Ele é. A gente é que ainda não é. A gente não é. Como é que a gente vai barganhar com aquele que é tudo? Glória a Deus. Né? João disse que quando chegou diante de Cristo, ele ficou olhando assim. Eu acredito que quando ele escreveu a carta de 1 João, capítulo 1, ele disse: eu vi o verbo da vida. O que é que ele quis dizer isso? Eu vi o Criador de todas as coisas. Eu toquei nele, eu apalpei ele, eu dormi até no peito dele. Eu fiquei imaginando como é que experiência. Glória a Deus, aleluia! João, filho do trovão, isso descreve o caráter de João. Um cara explosivo, impaciente, agitado, mas que eu acredito que com as batidas do coração de Jesus, né, onde ele dormia, onde ele colocava a cabeça, eu acho que a batida foi acalmando João. Glória! Acalmou tanto João que ele se tornou agora um discípulo amado. É aquele que gosta de usar a expressão amado. Antes ele era estourado, explosivo, mas agora ele se torna o discípulo do amor. Esse é o impacto de quem tem um encontro assim, real com Cristo. Glória a Deus! É um encontro que produz mudança no caráter da gente. Esse assunto que a gente está falando tem a ver com o caráter. E o caráter não é só humano, é o caráter cristão. Aleluia. Que é o verdadeiro caráter que nos torna mais humano do que somos. Porque é o único humano que realmente o mundo conheceu foi Cristo quando assumiu a nossa forma humana. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi autêntico humano, porque ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. Ele se submeteu. E tudo isso por quê? Pela a característica mais poderosa que deve existir no mundo, o amor.
né? E uma decisão, o amor é uma decisão consciente. Paixão é que é levado pela emoção, mas amor não. É a decisão consciente. Verdade. Só é olhar no 1 Coríntios 13. É algo que você decide. Seja na altura, na doença, na saúde, tudo isso. Você assume levar isso adiante conscientemente. Pois é importante a gente entender que quando a gente assumiu o compromisso com Deus, o interessante é que tem até um canto que diz: Deus não desiste de você. Quando Jesus disse que todos que o Pai tinha colocado nas mãos dele, de maneira nenhuma lançaria fora. Oh, glória. Pode ficar despreocupado, que não é qualquer coisa que vai tirar você das mãos de Deus. Eu acredito que nada. Paulo diz: nem altura, nem profundidade, nem guerras, nem pestes, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Então, irmãos, é importante a gente se aproximar dele, certo de que ele se aproximará de nós. E é isso que é importante. Essa é a condição desse versículo que a gente leu, Tiago 4:8, que ele já deixa muito claro: chegai-vos a Deus. Tiago está nos convidando a isso. E ele não está dando nenhuma condição, ele está convidando imperativamente: venha para esse encontro, venha ter mais comunhão com Deus. Olha só, chegai-vos a Ele, e Ele garante que Ele virá para esse encontro, para esse contato, para essa aproximação. Veja só, você talvez fique pensando: poxa, eu não sou nada, não sou ninguém. Como é que Deus, o Ser Todo-Poderoso, quer se encontrar comigo, quer ter comunhão comigo? Nem a gente sabe. A base é o amor. Glória a Deus. É o amor dele. É a misericórdia dele. É a graça, favor imerecido. A gente não merece, mas ele quer. Quem é a gente para dizer: não, Senhor, não venha, não entre na minha casa? Não é bem assim. Mas ele tem o prazer de fazer coisas que vão além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede. Mas a intenção é uma coisa importante. Amados, a condição do coração, o texto diz. Agora tem uma coisa para esse encontro. Moisés era um homem, um líder que tinha muito encontro com Deus, tinha uma relação extraordinária, entrou até dentro de uma nuvem, e a experiência com Deus foi tão intensa que a Bíblia descreve que ele teve um encontro com Deus cara a cara. Eita, Glória. Cara a cara, como assim? Face a face. Ele passou 40 dias nesse relacionamento com Deus. Deus deu a lei, instruiu ele em vários aspectos que deveria ser repassado para o povo. E o povo disse: espera aí, Deus só fala com Moisés. Nós também queremos falar com ele. Ok. E aí Moisés foi dizer a Deus: veja, o povo quer te conhecer, quer se aproximar de ti. Ele disse: tudo bem. 3 dias de preparação. Não é assim não. Tem um critério, tem um pré-requisito para esse encontro. Glória a Deus. E o povo se submeteu, né? Tomaram banho, ficaram em jejum, tudo direitinho. Teve algumas limitações ali. E no outro dia de manhã, no terceiro dia, Deus aparece para ele. O monte pegando fogo. Glória. Eles não viram nada, eles viram tudo pegando fogo. E a voz que bradava dentro do fogo Glória! falava com eles:
Quem teve coragem de conversar com Deus? Todos eles correram. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Aleluia. Correram. Cadê o povo que queria estar no encontro? Não estava pronto. Eita, Jesus. Você está pronto para esse encontro assim com Deus? Se você chegar em casa antes de dormir, fora, e você sentir aquele calor da cabeça nos teus pés, Glória. você começar a sentir uma alegria, uma satisfação, um prazer, e sentir que é a presença de Deus, o que é que tu vai fazer? Porque pode acontecer hoje. Já está acontecendo. Glória a Deus. Mas isso pode se estender. Glória a Deus. Deus é Deus de abundância, Ele não vai dar coisa pouca a ninguém. A experiência tem que ser extraordinária. E é aí que é interessante que Tiago também faz isso aqui. Ele diz o seguinte: limpai as mãos, pecadores. Primeiro tem que ter pureza, né? Limpeza. Olha só, é a primeira coisa que ele diz aqui. O que é que isso representa? Limpar as mãos. Quer dizer, implica também aqui uma coisa interessante: a necessidade de purificação espiritual e moral. Ou seja, comportamental. A gente precisa ter uma atitude que realmente deixe claro que a gente quer ter essa experiência com Deus. Às vezes a gente fica dizendo que nos dias atuais, muita gente fica pensando: é impossível falar com Deus, é impossível ouvir a voz de Deus. Se alguém disser, né, diz, até alguém, um vizinho, um amigo: ó, Deus falou comigo. Peraí, como assim Deus falou contigo? É um negócio estranho, né? Ninguém quer acreditar nisso, é sobrenatural. Mas o importante é que ninguém para pensar: esse Deus que falou no passado, Ele mudou, foi? Ele é outra pessoa? Ele está tão velhinho assim que não fala mais? Porque é esse, né? O Deus que a mídia pinta aí fora é um senhor de uma bengala e tal, mas nada disso bate com o nosso Deus. Porque Ele é eterno. Glória a Deus. Ele é eterno. O que é eterno nunca envelhece. Não para, não passa, não deixa de existir. É o que é, por natureza. Não é que ele conquistou, evoluiu, se desenvolveu, não. Ele sempre foi o que é. Por isso que o salmista diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Não é hoje nem amanhã, Ele é imutável. Imutável é um atributo de Deus através da qual Ele nunca deixa de ser o que é. Ele não muda. E tem até uma palavra que diz que por Ele não mudar, Israel não foi destruído. Ele não muda. O que Ele dá, está dado. Ele não toma de volta. Tem gente aí achando, acreditando que o presente de Deus pode ser, Deus pode tomar de volta. Não tem base na Bíblia isso. Deus não é menino. Deus não é menino. Quando Ele dá, Ele já sabe tudo que a gente vai fazer adiante. Ele já tem na mão dele toda a vida da gente. Não é? Então é muito importante a gente entender aqui que precisa de pureza, purificação. Precisa de purificação espiritual e moral. É preciso, no texto está falando aqui de pessoas, olha na sequência: e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Primeiro purificar as mãos e depois o coração, que é exatamente a questão espiritual. Mãos, moral. Mão é a representação da pureza moral, enquanto que espiritual se refere à pureza do coração, certo? Então, o confronto com o pecado, outra coisa que Tiago destaca aqui é o ânimo duplo. O que é ânimo dobre, né? Tem tradução que diz ânimo dobre. É interessante a gente entender que o confronto com o pecado
é importante a gente se posicionar do lado da pureza, da santidade, porque essa é a característica de Deus. Amém. Qual é o caráter de Deus? Santo. Amém. Glória a Deus. Então, lembrado da visão lá de Isaías, que ele olha e vê, tem a visão de Deus lá no alto, e todos os seus anjos dizendo que ele era santo, Glória. santo, santo, Glória. santo. Deus é 3 vezes santo. Não, ele é eternamente santo. Glória a Deus. Não é 3 vezes não. Porque tem gente que fica aí com as falácias. Não, foi santo por Pai, santo por Filho, santo por Espírito Santo. Nada disso. Ele é santo. Dia e noite os anjos estão dizendo que ele é santo. Glória a Deus. E é aí que é interessante, esse é o caráter de Deus, ele é santo por natureza. Por isso que ele exige santidade de nós. Porque é um atributo que ele compartilha com a gente, os seus filhos. Opa, talvez você nunca ouviu falar nisso, mas quando você se converteu a Jesus Cristo, você foi purificado por causa disso, para ter a natureza de Deus também, que é a santidade. A santidade. É isso que nos identifica com ele, que faz a gente vomitar o mundo. Amém. Não querer comunhão com o mundo. É porque a santidade dele não permite por estar na vida da gente. A gente tem nojo das coisas do mundo por causa da presença dele em nós. E é aí que é muito importante. Tem tanta coisa na minha cabeça, eu estou controlando aqui no carro do tempo. Do tempo, gente. Mas assim, é importante essa purificação. Então, Tiago enfatiza a necessidade de uma devoção sincera e total. Deus não te quer parcial. Deus só quer o coração, não. Ele quer do todo. Glória a Deus. Corpo, alma e espírito. Todos consagrados para Ele. O que é consagrado, entregue para Ele, dedicado a Ele. Não quer que você tenha reserva de nada. Ele quer o governo da tua vida. Glória a Deus. E é isso que faz toda a diferença, né? O governo dele, ele quer governar plenamente a nossa vida. Não é parcial, mas total. E é isso que Tiago está tentando colocar na cabeça dos irmãos da igreja primitiva. É esse procedimento de ter as mãos limpas e o coração, que isso é uma analogia, ele está se referindo a uma purificação externa e interna. Em outras palavras, externa como a gente é? No procedimento, em tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, tudo que a gente está fazendo, seja relacionamentos com amigos, com o cônjuge, com os filhos, com os negócios, teus clientes, tudo. Você tem que agir como um cristão que foi santificado por Deus. Glória a Deus. Você tem que ser diferente. É isso que é ter as mãos limpas. Nada pode te condenar, porque tudo que condenava a vida da gente, Jesus já tirou toda a culpa no Calvário. E Ele não quer novas culpas sobre nós. Nós somos livres de toda a culpa. E é isso que a gente tem que manter. Santificação é isso. Manter no nível que Ele nos colocou. Não sair do lugar, mas estar nesse lugar de experiência, de santidade, de pureza. Então, a pureza é como pré-requisito para a aproximação de Deus. É o pré-requisito que Ele quer. E é claro que Ele já executou isso. Portanto, em Cristo, tudo isso já foi realizado. A gente só tem que se manter nesse nível e não sair dessa posição de pessoas que foram purificadas, santificadas no sangue do Cordeiro. Tudo a gente precisa olhar para a cruz de Cristo. Amém. É o caminho da vitória. Não tem outro caminho. O caminho da vitória é a cruz de Cristo. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, no versículo 10, o que é que acontece? É aí que vem um ponto importante. Depois de ter a consciência de uma aproximação, de um relacionamento íntimo com Deus,
E segundo, saber que para ter essa aproximação dele eu preciso ter ou desfrutar de uma pureza externa e interna. Aí vem a terceira coisa importante aqui, é que Tiago nos leva ao versículo 10, a busca contínua da intimidade. Continuar, não é algo que você tem que fazer hoje e amanhã não, é continuamente, é algo que não pode parar. Você tem que desejar, todos nós temos que desejar a presença de Deus diariamente, constantemente, porque senão a gente se torna vulnerável. Vulnerável, por quê? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Por que essa comparação com os montes? Por causa da segurança. Segurança. Ou seja, quem confia no Senhor é inabalável. Glória a Deus. Nada, não é que ele é uma pessoa insensível, não é isso. Você tem emoções e isso te torna humano. As emoções, se você perder a emoção é algo muito sério. Mas por outro lado, é importante você entender que quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente deve não só se entregar totalmente, porque isso tem a ver com a dedicação, tem a ver com a devoção a Ele, mas também a gente tem que viver diariamente essa vida que Ele prometeu e nos deu. O mundo quer ver isso, não é só o que você diz. Ah, Jesus é amor, Deus é maravilhoso, o Evangelho me salvou. Mas a questão é que o mundo quer ver isso na sua vida e na minha vida. As pessoas querem ver o milagre que o Evangelho fez na vida da gente. Como que esse poder sobrenatural agiu de tal forma que transformou a gente em um novo ser, em uma nova criatura. E é aí que a intimidade com Deus faz com que possibilita ao mundo enxergar esse sal e essa luz do mundo que somos. Sal e luz é caráter. Em outras palavras, o caráter cristão. As pessoas vão olhar e dizer: puxa vida, você é assim porque tu és cristão. Ao dizer que você é cristão, ele está testificando, testemunhando que algo divino aconteceu na sua vida. Mas por quê? Por causa da intimidade sua com Deus. Intimidade sua com Deus. Então, o que é que diz aí? Humildade é a lição importante nesse processo. Humildade. Deus não tem negócio com arrogantes. Amém. Com pessoas que se exaltam, com pessoas que acham que é melhor do que as outras. Não é esse o caminho. A humildade é a postura essencial, segundo o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Olha só que coisa interessante. Você não tem que se humilhar diante de ninguém, só do Senhor. Glória a Deus. Esse negócio de, não, eu sou pequenininho, diante de Deus, diante de outro ser humano, você é igual a Ele. Não tem que se humilhar diante de outro ser humano. Uma coisa é você saber a sua posição, né? Hierarquia, em algum local que você trabalhe, ou em algum local que você atua. Isso é normal, mas isso não quer dizer que você deva se humilhar para as pessoas. A Bíblia diz que você tem que se humilhar diante de Deus, não diante de gente, nem de ninguém. Porque ela é igual a você, semelhante a você. Ela tem 3 partes como você: corpo, alma e espírito. Não tem nada de diferente. Deus criou você tanto quanto ela do mesmo jeito. Então não tem porquê ter ou pensar que você é menor que os outros. Desenvolva a sua autoestima. Desenvolva a sua autoestima. Porque Jesus também ensinou isso. Que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar para amar o próximo. Senão eu não tenho referência do que é amar. Porque eu não me amo. Como assim eu não me amo? Eu tenho que me amar, de certa forma. E eu faço isso quando eu cuido da minha refeição, da minha saúde,
dos relacionamentos que me ajudam, não que me atrapalham, né? Da minha vida espiritual, tudo isso é o desenvolvimento da minha autoestima, né? Mas é muito importante a gente entender que a rejeição da arrogância e autoconfiança é uma coisa muito clara na Bíblia. Deus não tem negócio com arrogante ou pessoa que é simplesmente super autoconfiança. A autoconfiança é decorrente da autoestima. É muito importante isso o ser humano ter. Não é? Preciso ter certa confiança para fazer certas coisas. Mas na relação com Deus a gente tem que abrir mão disso, não é? E agora aceitar o eu dele, não o nosso eu. Como Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o eu dele que tem que aparecer e o meu tem que reduzir. Por quê? O texto está dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu tenho que me humilhar diante dele. Eu não posso ser arrogante. Por quê? Porque ele é maior do que tudo. Esse tipo de arrogância não funciona, porque a evidência é muito contundente, porque está bem claro que a gente está diante do ser que criou todas as coisas. Eu não criei nada. Como é que eu posso ser exibido de querer mandar em Deus, ou ser melhor do que Deus? Que petulância! Não tem nem lógica isso. A lógica é humilhar-se diante daquele que é o Todo-Poderoso. Glória. Aleluia. E é aí que está o segredo para a gente. É a humilhação diante de Deus, porque tem uma promessa. O outro lado do versículo, 10, a promessa é: e Ele te exaltará. Glória a Deus. Deus não quer que você se exalte. Deus não quer que você se autopromova. Aleluia. É Ele que tem que te promover. Glória a Deus. É Ele que vai te autopromover. Glória a Deus. Simplesmente isso. Né? Eu estava conversando com um pastor que ele disse que ele era militar. Aí ele disse que estava na última chance para quase perder a promoção, né? E aí ele realmente chegou lá e conseguiu. Aí quando ele vai saindo, tinha um oficial lá que disse: tu vai ter duas promoções. Ele disse: tem condição não. Tem condição não. O governador já disse: olha aqui, ó, a lista não tem vaga para mais nenhuma promoção. Ele disse: oxe, quem manda é o governador, é Deus. Aí ele pegou, saiu assim, rindo, né? E veio a outra promoção dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse: pô, eu estou vendo duas promoções para ele. Aleluia. Ele ficou assim: isso nunca aconteceu. Mas quando Deus quer, faz. Não é isso que ele disse? Operando eu, quem impedirá? O cara pode pensar que é o todo que é poderoso. Não é não. Quem é o todo poderoso é Deus. Aleluia. Não tem limite de território para ele governar. Glória a Deus. Os governantes têm limites. Um certo país, um certo limite, sei lá, estatal, se ele é governo, né? Se é presidente, tem um território. Saiu dali, ele não tem poder nenhum. É por isso que chama diplomacia. Ele é bem recebido na casa dos outros. Mas é a casa dos outros, não é a dele. Deus não. Não tem esse limite. Aleluia. Ele manda em tudo. Ele faz tudo do jeito que ele quer. Aleluia. Do jeito que ele quer. Glória a Deus. Ainda que você não acredite, se ele quiser, ele faz. Glória a Deus. É Aleluia. interessante, né? Eu creio. É isso que é soberania. Ele é soberano. Glória a Deus. Ele não reconhece limite nem poder, nem limite nem poderes. Porque é ele que controla todos os poderes existentes. Aleluia. E é isso que faz Glória. enche-nos de alegria. Por quê? Porque servir aquele que tem todo o poder. Meu irmão, ou seja, a nossa fé deve ser ilimitada. Amém. Aleluia. Porque a gente serve a um Deus que não tem limites. Se Ele é eterno,
não existe limite. E saiba de uma coisa: ser ou ter fé, ser uma pessoa de fé, ou ter fé, você precisa entender que é viver além dos limites. Quando você olhar e enxergar o obstáculo, Senhor, eu quero isso, mas tem isso. Opa, você está agindo sem fé. Peça na hora ajuda a Deus. Deus me ajude na minha incredulidade, porque eu não estou crendo o suficiente que o Senhor pode fazer isso. Me ajude. Mas não deixe de pedir. Continue, porque em um dado momento, por você repetir a sua oração, torná-la conhecida diante de Deus, chega um momento que você atinge um nível de confiança em Deus. Você só não sabe quando, mas um nível de confiança em Deus em que as dúvidas nem aparecem. Aleluia. É a hora de você ser atendido por Ele. Glória a Quando Deus. não existe dúvidas. Então é importante você saber que a fé é a chave do ilimitado, a experiência sem limite. Quem tem fé tem que viver além do limite. Aprenda isso. Porque Deus nos deu para que a gente não viva por não quer viver por vista, é viver limitado. É viver olhando os obstáculos. Opa, eu tenho que pular esse obstáculo pela fé. Avance, vá além, porque você serve a um Deus que é eterno. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. E Ele faz nessa noite uma promessa a você e a mim, a nós, de que se a gente buscar comunhão, intimidade com Ele, Ele nos exaltará. Para a glória do nome dEle. Ele nos exaltará. E a exaltação como uma vida é resultado, deve ser entendida como resultado da vida de intimidade com Ele. Concluindo, o convite de Tiago para nos aproximarmos de Deus é um chamado para uma busca sincera, genuína, de humildade diante dEle. Humildade com intimidade, né? Nossa resposta a esse convite, vou te fazer uma pergunta: qual é a sua resposta a esse convite de purificação do coração e das mãos? Você reconhece que tem falhas? Você reconhece que precisa do perdão de Deus? Amém. Se você reconhece, isso é uma atitude de humildade diante dele. E o que é que acontece? É que Deus nos promete não apenas a sua presença. Olha que coisa maravilhosa. A sua presença. Glória a Deus. A palavra diz que se a gente se aproximar dele com o coração realmente aberto, ele virá. Então a presença, a garantia da sua presença, mas também a promessa de exaltação. Que possamos responder positivamente com uma consciência sincera, paixão, buscando a intimidade com o nosso Senhor, que transforma a nossa vida e que também nos exalta para a glória do nome dele. Desenvolva, vale a pena desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Você não perde nada com isso, você só tem a ganhar. E vai ganhar o quê? Repita comigo: eu serei exaltado por Ele. Eu serei exaltado por Ele. Eu serei exaltado